Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Escritura é inspirada por Deus. Por isso ela é para nós palavra da salvação. A Bíblia, para nós que cremos, não é simplesmente um livro antigo e interessante. Para nós ela tem força de salvação. E é por isso que nós precisamos todos os dias sermos tocados por esta palavra, porque é ela quem nos orienta, é ela quem nos ilumina, é ela quem nos conduz. Meu irmão e minha irmã, a regra de fé da nossa vida cristã é a palavra de Deus. Por isso eu te convido a, neste momento tão especial, no dia de hoje, abrir o seu coração, acolher esta palavra que nos ajuda a entrar em intimidade de comunhão com o Divino Pai Eterno, através da palavra que é seu Filho Jesus. Escutemos com atenção. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e vieram dizer-lhe: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão naquele dia. Ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha, porque a peça nova repuxa o vestido velho e o rasgo aumenta. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, caso contrário, o vinho estourará os odres, e tanto o vinho quanto os odres ficam inutilizados, mas vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus hoje coloca no centro uma discussão entre os discípulos de João Batista e os fariseus e os discípulos de Jesus sobre o jejum. O jejum sempre foi um gesto de piedade muito importante na vida de Israel e também na vida cristã. E esta é a interrogação feita a Jesus. E nós precisamos, à luz deste Evangelho, procurar compreender um pouco, primeiro, o significado deste ato de piedade, mas, ao mesmo tempo, o que significa a presença de Jesus em nosso meio. O Evangelho começa dando justamente esta notícia. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e vieram dizer-lhe: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Portanto, interpelam o próprio Jesus. Por que os teus discípulos não jejuam? E a resposta de Jesus é muito interessante e carregada de um significado bíblico muito profundo. Diz Jesus: podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? E Jesus mesmo dá a resposta: enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Então vejam bem, a resposta de Jesus é interessante. Quando o noivo está presente com os convidados, não se pode jejuar. Mas do que Jesus está falando? Obviamente o noivo é ele mesmo, é o próprio Jesus, o noivo presente. E os convidados são os discípulos. Os convidados é a igreja. Portanto, a presença de Jesus é motivo de alegria. Portanto, com a presença de Jesus, não é necessário o jejum. Esta é uma imagem muito antiga, a imagem matrimonial, para falar da união de Deus com o seu povo. Deus é o esposo e Israel, o povo, é a esposa. Agora, com Jesus, ele se torna
o novo esposo e a igreja a nova esposa. Jesus está presente entre os seus discípulos e este é um motivo de grande alegria. É o noivo presente juntamente com os seus amigos. Por isso, não é o momento do jejum. A presença de Jesus é motivo de alegria. Mas, ao mesmo tempo, Jesus diz no Evangelho: dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado. Que dias serão estes? Quando Jesus será entregue nas mãos dos poderosos, dos sumos sacerdotes, dos anciãos do povo. Quando ele é entregue nas mãos dos sacerdotes, quando Jesus é levado ao tribunal. Este é o dia em que Jesus é tirado do meio dos seus. Por isso ele diz: dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado, e então jejuarão naquele dia. Por isso que até hoje o jejum é um ato de piedade muito importante na nossa vida religiosa, na nossa vida cristã. No entanto, não nos esqueçamos. Cristo se faz presente, sobretudo na Eucaristia, e ali é o momento da nossa alegria. Sobretudo quando o sacerdote ergue o pão consagrado e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o momento da alegria, porque o noivo está presente e nele a nossa alegria é completa. É esta imagem que está apresentada aqui quando os discípulos de João e dos fariseus questionam Jesus sobre o jejum dos seus discípulos. Enquanto o noivo está presente, os convidados não têm a obrigação de jejuar. Quando o noivo está ausente, então sim, jejuarão. E aí, o Evangelho nos apresenta uma imagem de encorajamento que nos ajuda a superar as experiências do passado e viver uma experiência religiosa nova. É uma mensagem de encorajamento. Veja o que diz o Evangelho: ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha, porque a peça nova repuxa o vestido velho e o rasgo aumenta. E continua dizendo: ninguém põe vinho novo em odres velhos, caso contrário, o vinho estourará os odres e tanto o vinho como os odres ficarão inutilizados. É um convite à renovação. Nós precisamos fazer esta experiência de renovação a partir de Cristo Jesus. Não dá para acolher Cristo e continuar com experiências religiosas do passado, que não nos levam a uma verdadeira comunhão com o Pai. Por isso o Evangelho conclui dizendo: vinhos novos em odres novos. É o momento da renovação em Cristo Jesus. E nós devemos ser este vinho novo, em odres novos. Renovação na igreja, tempo de alegria. Cristo se faz presente pela sua palavra e pela Eucaristia. Por isso vamos também nós, à luz da palavra de Deus que terminamos de ouvir, fazer esta experiência de renovação da nossa vida. Pode ser, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes a gente ainda viva baseada em experiências do passado e geralmente experiências negativas do passado, que nos impedem de olhar para frente com esperança. Portanto, esta mensagem do Evangelho, ela é dirigida a cada um de nós. Renovação do nosso espírito, renovação do nosso coração. Não podemos acolher Jesus sem permitir que o nosso coração seja preenchido por este encorajamento evangélico. Ousemos ser pessoas que carregam consigo Jesus Cristo. Ousemos mostrar para o mundo esta força de Deus que habita em nós. A igreja só se tornará uma igreja renovada quando nós também formos renovados pelo seu Espírito. Portanto, não nos esqueçamos, vinho novo em odres novos. Não vivamos uma experiência religiosa do passado, mas uma experiência religiosa renovada pela luz do Espírito que nos trouxe Jesus Cristo, o Filho amado do Divino Pai Eterno. Que esta palavra encontre abrigo no solo do nosso coração.
Meu irmão e minha irmã, ao acolher a palavra de Deus, o nosso coração se entusiasma. Nós somos tocados pelo amor de Deus. O Evangelho de hoje nos pede renovação do nosso espírito e do nosso coração. Por isso vamos nos dirigir ao Pai Eterno, fazer a Ele a nossa prece, pedindo sobretudo um coração renovado para sermos testemunhas na Igreja desta força renovadora de Jesus presente em cada um de nós. Divino Pai Eterno, te agradecemos pela palavra que Tu dirigiste ao nosso coração no dia de hoje. Que ela nos renove, que ela faça de nós homens e mulheres encorajados a fazer uma igreja renovada. Que o Espírito Santo derramado em nossos corações nos faça audaciosos no anúncio do Teu Evangelho. Que encontremos formas criativas, renovadas, de anunciar o Evangelho de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.